Olá, olá, mais um vídeo aqui e eu sou o Sérgio, este é o canal do Sérgio Investe. Se é a primeira vez que você entra no canal e a primeira vez que você assiste um vídeo meu, eu falo sobre educação financeira, sobre investimentos, vários outros assuntos. Então se inscreva no canal, acione o sininho aí e também compartilhe esse vídeo, dá um like para cada vez mais fazer com que, para fortalecer aí o canal do Sérgio Investe, tá? E neste vídeo, o que eu quero falar sobre esse vídeo? Eu estou falando sobre inventário. Então foi uma live que eu fiz com o educador financeiro Rafael e ele está falando sobre inventário. O cara se especializou em inventário e ele está falando sobre isso. Então eu achei bastante importante. Eu estou dividindo em 3 partes. Se você assistir a primeira, a segunda, a terceira volta, que tem as 3 partes, vou tentar fazer vídeos curtos. E caso você queira ver a live completa, você vai lá na playlist lives, que vai estar lá a live completa, 1 hora a gente falando sobre inventário. E é bastante importante você saber sobre inventário, porque a gente se preocupa muito e muitas vezes ter patrimônio, né? Ter uma qualidade de vida melhor. E o problema é o seguinte, isso para quê? Para dar um bem-estar aí para nossa família. E a gente não se preocupa quando acontecer alguma coisa com a gente morrer, por exemplo, como que vai ficar a sua família? Aí entra o danado do inventário no meio. O inventário, ele, por exemplo, se acontece alguma coisa, você falece, a sua família fica desguarnecida. Por quê? Para fazer inventário requer um monte de dinheiro aí. E geralmente a pessoa não tem a reserva de emergência para inventário. Então o Rafael ele dá dicas falando sobre isso, tá? Preste bastante atenção, serão 3 vídeos curtos. Então logo depois da vinheta a gente começa e se você gostou do assunto, você entra aí e assiste todos os vídeos e mais ainda se quiser para saber realmente o que aconteceu toda a live, entra lá na playlist live e assiste. Depois da vinheta aí a gente começa, tá bom? Abraço, qualquer dúvida entre em contato. As pessoas, quando elas falecem, a gente tem que fazer inventário. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. No caso do casal, sou eu e minha esposa, por exemplo. Se ela ou eu chegar a falecer, a gente precisa fazer o inventário? Precisa. Aí é que tá. Ixi. Então, assim, qualquer pessoa que venha a falecer tem que fazer o inventário. Assim, por regra de lei, se você quiser movimentar alguma parte do patrimônio que foi deixado. Então, no seu caso aí, igual você está comentando, não estou desejando isso, viu, Sérgio? Deixando claro, você não vai morrer, não. Mas, milhões de anos, vamos dizer, assim, hipoteticamente, que aconteça, ela, para ser, mesmo casada em regime de parcial de bens, união estável, ou que seja, ela tem que ter os bens inventariados para o nome dela, para que ela efetivamente consiga ter a posse deles no sentido, assim, de venda, de locação, não. E aí o que acontece muito, e isso é muito interessante falar, é engraçado pensar que você precisa fazer um inventário, fazer um documento para que, por lei, já é direito da sua esposa receber os bens que foram deixados por você. Então você tem que fazer esse inventário, esse processo de documentado, dizendo para o governo que a partir daquele momento ela é a detentora legal e responsável por tomar qualquer decisão sobre os bens. Conclusão da história, ela é obrigada a pagar uma taxa grande para o governo para tomar posse dos bens que já são dela, legalmente. E aí, é engraçadíssimo como a lei do inventário, o processo do inventário trabalha aqui no nosso país. Mas é isso, assim, os bens já são dela legalmente, tá? A lei já prescreve que serão dados a ela. Mas ela, para ser legítimo, ou seja, para que o cartório aceite o processo de venda ou não, ou de transporte ou não, ou de decisão ou não dela sobre o bem, precisa ser inventariado. Então, sim, toda pessoa precisa fazer o inventário.
Vixe, aí vamos lá. Então, por exemplo, assim, se porventura eu estou doente, mas eu estou mentalmente capacitado e eu consigo fazer em vida, é válido? Aí ela não precisa fazer ou precisa fazer do mesmo jeito? Então, excelente pergunta. Excelente pergunta. Se você está, assim, em vida e, assim, plenamente capaz de, por exemplo, deixar um testamento, o testamento vai ter que ser inventariado. Testamento é o descritivo, por exemplo, da sua última vontade. Mas ele não há isenta de ter que passar pelo processo do inventário. Acredite se quiser, você pode dizer o que você quer que seja feito. Mas mesmo assim, o governo ele ainda vai querer, ou ele vai legalmente, né, necessitar do processo de inventário. Mesmo que sejam cumpridas as exigências que você deixou. E aí tem um detalhe, tem um agravante. Se tem testamento, o inventário tem que ser judicial. E se for judicial, a média de prazo para que tudo se resolva é de mais ou menos 5 anos. Se der tudo certo. Essa é a média. De quanto, Rafael? 5 anos. Se ele for judicial. E isso é uma característica do processo de inventário no qual tem testamento. Então, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser extrajudicial, quando não tem herdeiro de menor, quando não tem testamento e quando não tem conflito entre os herdeiros. Ou seja, são todos de maior idade e existe a concordância entre eles para se resolver as coisas. Então, você imagina aí, se tem a sua esposa e 2 filhos, se um dos 2 filhos não concorda com a partilha dos bens, ele tem a via de ser judicial. E se ele for judicial, em média, ele demora 5 anos para ser resolvido. Caraca! Em média, 5 anos. Se deu tudo certo, não tem testamento, os herdeiros entraram em acordo e não tem herdeiro menor de 18 anos, aí ele pode ser extrajudicial. É resolvido em cartório e leva, em média, 180 dias para ser feito. 180 dias? Se for o extrajudicial. Essa é a média. Extrajudicial. Caso não tenha testamento. Se testamento, 5 anos. Exatamente. Em média. Em média. Então não compensa fazer o testamento. Isso, exatamente. Então tem não compensa. Nessa lógica não compensa. Quando a gente vê assim, pelo artigo do que a lei fala, não compensa fazer o testamento. Você vai ver que o testamento em si só serve para dizer exatamente aquilo que você gostaria no final de vida, né? Documentado e registrado. Que fosse, né? Que fosse. Você gostaria que fosse tal imóvel fica com tal pessoa, tal imóvel com tal. Somente para isso, só o desejo do finado, né? Exatamente. Só o desejo do finado. Só que se o seu desejo, só que se o seu desejo não for o desejo do herdeiro, ele pode contestar e ir para o judicial.